pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre representação gráfica de uma função. Esse conteúdo está lá no livro, nas páginas 243 até 245, e ao final da aula, vocês precisam realizar uma listinha de exercícios que está lá na plataforma, ok? Então, seguinte, nós já aprendemos a identificar a escrita, a notação, né? A lei de formação de uma função referente a uma situação problema, a uma situação dada, a um quadro de números dado, identificamos as variáveis dependente, independente, e agora, como que a gente faz o gráfico disso, o gráfico de uma função, ok? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, então bora lá. Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui a pensar no gráfico de uma função com essa situação. Em uma loja que trabalha com máquinas fotocopiadoras, o preço a ser pago varia em função do número de cópias. Claro, né? Quanto mais cópias eu fizer, mais eu vou gastar, mais eu vou pagar. Então, olhem aqui o quadro relacionando a quantidade de cópias com o preço a ser pago. Então, se eu faço 0 cópias, R$0. Se eu faço uma cópia, 30 centavos. Se eu faço 10 cópias, R$3. E assim sucessivamente, correto? Então, identificando aqui nesse quadro, nós conseguimos perceber, conseguimos determinar qual é a lei de formação dessa função, que relaciona número de cópias com preço. E aí, rapidinho, já deu para identificar qual é essa lei de formação usando a notação de função que nós falamos na aula passada, na aula anterior? Como que a gente consegue escrever isso? Então, a lei de formação dessa função vai ser f de x igual a quanto será? Hein? Igual a 0,3x, né? Então, f de x é igual a 0,3x ou simplesmente y é igual a 0,3x. Por quê, prof? Então, observem que aqui já apareceu um gráfico, um plano cartesiano que nós já vamos falar aí sobre ele. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós falamos na aula passada que a notação de uma função sempre vai ser naquele formato f de x igual a nesse 0,3x aqui. Só que aquele f de x, ele também pode ser substituído pela notação de y, tá? E por que a gente faz essa mudança de f de x para y? Porque quando nós estamos construindo o gráfico de uma função, muitas vezes fica mais fácil, mais visível, né, de identificar lá no plano cartesiano, nos eixos coordenados, o valor de y e o x. Por quê? Porque o x sempre será o eixo na horizontal, né? O eixo x. O eixo y sempre vai ser o eixo na vertical. X e y estão ligeiramente, ou melhor, estão ligados com essa relação aqui da nossa função. Y igual a 0,3x. Esse x é exatamente o valor que nós demarcamos aqui no eixo x. E esse y é o valor que nós marcamos lá no eixo y. Então, assim, quando eu tenho uma função, né, eu consigo fazer o gráfico dessa função. E como que eu faço isso? Atribuindo pontos dessa função e demarcando lá no nosso plano cartesiano para montar o gráfico da função. Então, relembrando que em um plano cartesiano, nós sempre teremos dois eixos, como eu já falei. A demarcação dos pontos, lembram disso? Ano passado nós trabalhamos plano cartesiano. Ao demarcar um ponto, sempre o x vem na frente do y, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, observem que nessa situação, nós temos nesse quadro alguns valores para x, que é o número de cópias, ó, atenção, e alguns valores para o y, que é o preço, correto? X é o número de cópias, y é o preço. Então, a gente tem aqui a ideia que 0 está relacionado com 0, 1 está relacionado com 0,30, o 10 está relacionado com o 3. E esses valores aí são pontos que nós colocamos lá no plano cartesiano. Então, aqui, 0 e 0. 0, lembrando que é x e esse outro 0 é o y. Então, 0 para x, 0 para y, é esse ponto que a prof está passando por aqui. O outro ponto, 1 para x, 0,30 para y. Então, é o ponto 1 e 0,30, ou seja, 1 para x e 0,30 para y. Ó, esse pontinho laranja bem fraquinho ali que está aparecendo. O ponto 1 e 0,30.
Outro que nós temos o x dando 10 e o y dando 13. Então, nós temos o ponto 10 e 3. Onde que está esse ponto 10 e 3? 10 para x e 3 para y. Então, ele está bem aqui demarcado, correto? Depois, nós temos o ponto 15 e 4,5, 4,50, né? Esse ponto, 15 para x, 4,50 para y. E, por fim, o ponto 20 e 6. Então, 20 para x e 6 para y. Outra coisa bem importante, quando nós vamos construir do zero um plano cartesiano, não esqueçam que nós temos que manter as distâncias equivalentes quando a gente está marcando os valores ali no eixo x. Então, olhem aqui, a distância que eu fiz do 0 até o 1 e a distância que eu fiz do 0 até o 10 tem que ser de uma maneira equivalente. Se do 0 até 1 é esse espaço pequeno, se eu marcasse o 10 aqui bem próximo, não estaria correto, né? Então, nós temos que ter essa noção das distâncias, dos espaços ali quando a gente demarca no nosso plano cartesiano, ok? As unidades ali, correto? Agora, vamos entender esse gráfico da nossa função que relaciona o número de cópias com preço. Então, esse gráfico foram marcados pontos nele, correto? Será que eu posso, nesse gráfico, ligar esses pontos aqui, pessoal? Então, prestem atenção. Quando a gente demarca ali no plano cartesiano os eixos, é como se fosse, ou melhor, uma reta numérica. Lembram que numa reta numérica nós temos infinitos números, né? Temos os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais também. Então, quando a gente liga esses pontos demarcados, eu estou afirmando que o meu valor de x pode assumir qualquer número, decimal, inteiro, qualquer valor possível, ok? Só que nós temos aqui uma situação. Os valores de x nessa função, eles são restritos. Por que eles são restritos? Eu consigo tirar 1,8 cópias? É possível fazer 0,75 cópias? Não. Ou eu tiro 0, ou eu tiro 1, 2, 3. Então, são números naturais. Não pode nem ser negativa. Não posso tirar menos 2 cópias, né? Então, esse gráfico aqui, nós não podemos ligar os pontos. Então, esse gráfico é simplesmente um gráfico de pontos. O gráfico dessa função aqui, com essa situação, com esse contexto, é um gráfico de pontos, tá certo? Porque se eu ligasse esses pontos, eu estou afirmando que o meu x pode ser qualquer valor aqui do meu eixo. E não pode, ele só pode ser os valores inteiros, ok? Então, por isso que a gente só marca pontos. E aqui nós só demarcamos esses que foram os dados na tabela. Mas é claro que a gente poderia demarcar aqui também o ponto 2 e 0,6, né? O ponto 3 e 0,9, ok? Mas aqui nós demarcamos os que foram enunciados nesse quadro. Muito confuso até aqui? Vamos clarear um pouco mais com mais exemplos? Então, bora lá. Então, olha aqui uma outra situação para nós construirmos o gráfico da função. Considere um pentágono regular de lado de medida maior ou igual a 1. O perímetro desse pentágono regular é função da medida de seu lado. Ok, então aqui nós temos a medida do lado do pentágono e o perímetro. Então, quando ele tem 1 centímetro de lado, ele tem 5 centímetros de perímetro. Quando ele tem 2 centímetros de lado, ele tem 10 centímetros de perímetro. Então, aqui nós conseguimos determinar qual é a função que relaciona a medida do lado com o perímetro. E como que vai ficar, será? F de x igual a 5x, né? 5 vezes x. X é o quê? O número de lado, a medida do lado, correto? E f de x igual a 5x, a gente pode utilizar a notação também y igual a 5x. E vamos fazer a construção aqui do nosso gráfico. Então, observem, vamos demarcar esses pontos relacionados lá no nosso gráfico. Fiz o eixo x, fiz o eixo y, fiz aqui os numerozinhos, né? Fiz de 1 em 1. Aqui na parte de cima foi demarcado de 5 em 5, né? E olhem os espaçamentos adequados. Então, aqui nós temos que o 1, que é o valor de x, se relaciona com o 5, que é o valor de y, que é o valor da função. Então, nós vamos demarcar aqui o ponto 1 e 5, ou seja,
1 para x e 5 para y. Olhem aqui o pontinho azul. O 2 e o 10, então 2 para x e 10 para y. Olha o pontinho demarcado. 2,5 para x e 12,5 para y. E 4 para x e 20 para y. Agora, observem que aqui tem uma diferença com o gráfico anterior. Nesse gráfico aqui, pessoal, o que vocês conseguem perceber? Que os pontos demarcados, eles estão o quê? Ligados, né? Olha aqui, foi traçada uma reta sobre eles. Então, esses pontos estão ligados. Por que aqui eu pude traçar essa reta em cima desses pontos e lá no anterior eu não podia? Lá no anterior eu não podia porque os valores de x não poderiam ser quaisquer valores. Mas aqui pode, será? A medida do lado de um pentágono pode ser, por exemplo, 1,45 centímetros? Pode, não tem restrição quanto a isso, né? Então, os valores de x podem ser quaisquer valores. Eu posso dizer que o lado do meu pentágono mede raiz de 7? Posso. Então, nesse gráfico, nessa situação, eu posso ligar os pontos demarcados, porque quando eu ligo esses pontos, eu estou afirmando que qualquer valor que esteja aqui no meu x, eu posso assumir. Só que, atenção, eu liguei a partir aqui do 1. Eu poderia vir um pouco para baixo? Poderia, mas não poderia passar do 0, né? Não poderia ir para esse outro lado, porque se eu sigo nessa direção à esquerda, eu estou dizendo que o meu x pode assumir valores negativos, e isso não pode. Não existe lado negativo de um pentágono, de uma figura. Ok? Então, o que a gente fez aqui? Demarcamos os pontos da nossa função, lembrando que aqui é o valor de x, aqui é o valor de y, marcamos os pontos e depois, nesse caso, ligamos. Mas quando você estiver construindo o gráfico lá na listinha que a prof vai dispor na plataforma, você precisa interpretar a situação para identificar se de fato você pode ligar os pontos ou não, ok? E ainda aqui, pessoal, qual seria a lei da função que esse gráfico representa mesmo? Já falei, quem lembra? Então, a lei vai ser y igual a 5x, ou f de x igual a 5x, né? Que a gente usa o y para evidenciar a questão do y ali no nosso plano cartesiano. Vamos para mais um exemplo? Então, olhem lá, gente, vamos identificar aqui. Observe os números inseridos como entrada em um aplicativo e os números correspondentes que ele fornece como resultado. Então, como que vai ficar o gráfico disso? Então, aqui nós temos alguns valores para x e alguns valores para o y, né? Então, o valor inserido e o valor obtido, o número inserido e o número obtido. Ao colocar esses pontos lá no meu plano cartesiano, observem que o desenho aqui ficou uma curva, correto? Então, vamos analisar aqui. Menos 2 para x e 4 para y. Então, onde que está esse ponto? Bem lá em cima. Menos 1,5 para x e 2,25 para y. Também está aqui. Então, ao demarcar todos esses valores, nós construímos essa ideia desse gráfico, ok? E aqui nós ligamos também esses pontos, porque como isso, vamos imaginar, é uma máquina, né? Um software que você vai inserir números, será que tem restrição? Não, eu posso pôr qualquer número ali. Então, eu posso ligar esses pontos que eu demarquei, ok? Então, atenção, eixo x, eixo y. Correto, pessoal? Então, aqui uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer os exercícios lá da lista, atenção, vejam a situação, escrevam qual é a lei da sua função, façam uma tabelinha com alguns pontos enunciados ali e daí construam um gráfico com régua, bem bonitinho, fazendo plano cartesiano bem perpendicular, demarquem os valores em x, os valores em y, encontrem os pontos, ok? Entendido? Qualquer dúvida durante a resolução, durante aqui a videoaula, se ficou alguma questãozinha aí que não ficou clara, mande mensagem para a prof, ok? E aqui, pessoal, qual será que vai ser a lei dessa função que o gráfico representa? Alguém conseguiu perceber? Aqui está um pouco diferente do que nós estávamos fazendo até agora. De menos 2 para 4, o que foi feito? De 1 para 1, de 2 para 4. Então, a lei de formação aqui vai ser x elevado a 2, né?
nós estamos pegando um número x e fazendo ele ao quadrado. Então, por isso é y igual a x ao quadrado, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje aí sobre o gráfico de uma função. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida em qualquer um dos passos, não hesitem, mandem mensagem para a prof, combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.